E agora chegamos ao momento do debate, só lembrando que as perguntas podem ser realizadas através do microfone ou pelo formulário que está disponível na recepção do evento. Então, para o debate, convidamos à mesa os apresentadores, Renato Agostinho, Silvia Viviane Bellarmino e Hugo Gialanza. E para a moderação deste debate, convidamos Amanda Costa Nascimento Rick. Ela que é formada em Ciências Contábeis pela Faculdade Jorge Amado, Salvador, Bahia, e pós-graduada em Gestão Pública, com ênfase em Auditoria Pública pela Faculdade Projeção, aqui em Brasília. Atualmente atua como subcoordenadora do grupo da EPING do GT5-XBLR e trabalha no SERPRO como analista financeira na Superintendência de Gestão Financeira SUPGF. Então podem tomar seus lugares aqui à mesa. E para início do debate, já passamos a palavra à nossa moderadora. Boa tarde a todos. Eu gostei muito da apresentação de cada um e eu pude verificar que tudo que vocês falaram aqui tem uma conexão muito forte, que é, primeiro, atingir o nosso eixo principal, que é a sociedade. A sociedade, hoje, ela demanda uma série de informações que nós, do governo, temos que provê-los, né? Eu percebi muito a maneira como vocês pensam fora da caixa, né? Eu achei muito interessante isso, porque, para mim, integrar é pensar diferente. É entrar no mar azul, como você falou, né, com muitas pedras, com muitas dificuldades, mas mostrar para o cidadão que nós, governo, estamos aqui estendendo a mão para eles, dizendo, olha, nós temos as soluções para os seus problemas, venham até nós, né? E o objetivo de cada um de vocês, que eu percebi muito bem claro, que é criar soluções para uma única demanda, que é racionalizar todos os recursos, o tempo e custos, de forma a facilitar a gestão da riqueza do país. E eu gostei muito da visão integrada. Eu vi outro dia na CBN sobre ele, e eles estavam comentando que o futuro da visão integrada é que diminua em quase 50% o tempo gasto, né, das empresas em importar e exportar para o nosso país, né? Eu achei muito interessante, porque eu já estive do outro lado, né? Já estive na área privada, como contadora. E a dificuldade que o contador tem com as suas empresas, né, com seus clientes, em gerar riqueza para o país. Porque são uma série de burocracias, não só de legislação, mas também de uma série de sistemas, um sobrepondo ao outro, com dados que não se integram, com dados que não se falam, né? E eu gostei muito da informação do 1,2% do PIB, né, que você citou, porque isso mostra que como uma simples organização de dados pode efetivar, né, melhorar a riqueza do nosso país. Não se precisa criar coisas novas, soluções novas, nem mirabolantes. Basta a gente utilizar o que nós já temos de forma dinâmica, prática e racional. Eu gostei muito também da fala da Silvia dos dados abertos, porque nós temos uma série de informações nos sistemas estruturantes que são muito importantes para nossa sociedade, né, para nossa população. Obrigada. E o que são dados abertos, na minha concepção? É você mostrar para a sociedade, olha, o que você precisa, nós temos. Fale o que nós precisamos e nós vamos disponibilizar, me corrija, viu, se eu estiver errada, essas informações. E como essas informações, esses dados abertos, né, ela tem a principal função de dizer, essa principal função de mostrar à população que soluções existem, né, que a corrupção,
O que é a corrupção? Simplesmente é a omissão de dados. Quando a população não conhece os dados, ela está sujeita a ser enganada. E eu gostei muito da fala do Hugo sobre as startups. Eu andei pesquisando, né, sobre startups, e é uma coisa fantástica, né? É pensar diferente. Uma coisa que uma demanda de negócio que está aí e que todo mundo... Poxa, como é que eu faço? O Waze, para mim, é fantástico. Eu acho interessante como é que uma pessoa imaginou que um aplicativo para dizer para onde você vai. E o melhor caminho para se fazer isso. E o governo precisa disso, sabe, Hugo? De soluções inteligentes, de soluções criativas, para a gente atender a essa população que está carente, está necessitada de boas ideias, né? Está necessitada de informações úteis, né? E, com essa minha rápida apresentação, eu queria passar a palavra para a plateia, para os debates. Nós temos aqui uma pergunta do Ernesto Silva, SPI-MP. Ele fala o seguinte: o portal único, para você, tá? O portal único do comércio exterior está integrado ao Atlas Nacional de Comércio e Serviços? Ao Atlas de Comércio e Serviço? É o seguinte, nós estamos trabalhando... Alô? Nós estamos trabalhando no portal único de comércio exterior na ideia da integração, como eu mencionei na minha apresentação, né? E isso envolve a integração dos sistemas que nós chamamos pré-aduaneiros, sistemas administrativos, como as pessoas do jargão normalmente conhecem, do meio normalmente conhecem, e os sistemas aduaneiros. Essa é a etapa que nós pretendemos implementar até 2017, né? São as entregas que pretendemos fazer. No momento seguinte, nós iremos fazer a integração com os sistemas logísticos também, né? Então, nós temos sistemas logísticos, por exemplo, o Posto Sem Papel, que é um sistema da Secretaria de Portos, né? Ele também será integrado ao portal, né? Nessa primeira etapa, como eu mencionei, a parte administrativa e aduaneira, na sequência, a parte logística. E a parte de serviços também está contemplada, na verdade. O que acontece é que as informações para o comércio de serviços, elas são um pouco diferentes daquelas relacionadas ao comércio de bens. Eu tive uma reunião há pouco tempo com o pessoal da Secretaria de Comércio e Serviços, que também é um órgão lá do MIDIC, para tentar justamente entender qual seria a interface do Siscoserve, que é o sistema que hoje processa as operações de venda e aquisição de serviços com o exterior, com o portal único, né? E ficou claro nesta reunião para a gente que estamos à frente da gestão do portal, que as informações demandadas no Siscoserve, elas têm um grau de detalhamento muito maior do que o que a gente exige no portal com relação ao comércio de bens, né? Então, quando você fala, por exemplo, em exportar uma mercadoria, então você vai ter ali serviço de frete e seguro normalmente atrelados àquela operação. Mas os dados necessários para fins da construção da política pública de serviços não envolvem apenas os valores que estão de frete seguro que estão relacionados àquela operação. Envolve uma série de outras informações do contrato de prestação de serviço que não seriam contempladas no portal único. Mas aquilo que for comum, obviamente, será reaproveitado. Essa é a ideia, né? E o conceito básico aí do portal único. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Ok? Bem, a minha pergunta eu gostaria de direcionar a Silvia sobre uma curiosidade. Meu nome é Sebastião Lima Filho, eu sou da CGTI, do Ministério da Cultura, e hoje atuo na área de governança. E tenho muita curiosidade de saber sobre esse projeto de dados abertos, porque no mundo existem dois grandes padrões, seria o do BINCOR e o OAI. Esses dois padrões, eles unem governos, unem instituições de cultura, uma série de projetos, e um dos maiores deles é a própria o Congresso americano, que disponibiliza uma série de documentos, inclusive até do nosso país, coisa que muitas vezes ainda nós não disponibilizávamos. E eu gostaria de por que dentro do projeto de
interoperabilidade, esses dois padrões não foram contemplados, ou seja, a gente está fazendo um padrão de dados abertos que não irá se conectar a esses dois grandes padrões mundiais? Acho que está ligado agora. Sebastião, os padrões que estão definidos na interoperabilidade, eu acho que eles estão... A gente tem até que rever. Acho que ele foi escrito e aí não foi renovado. Eu não conheço a fundo todos os padrões. Eu assumi a coordenação em agosto do ano passado. Então, eu desconheço esses padrões externos que você fala. Dados abertos é um mundo de informações, e quanto mais a gente estuda, a gente descobre que ainda tem mais um tantão para estudar. Então, o que nós temos feito é participado, recebemos o convite do W3C para poder participar de um fórum que eles estão fazendo internacional nessa definição de padrões de dados abertos. Nesse fórum tem se discutido essas coisas, mas ainda não está fechado uma nova versão, digamos assim. Agora, para te atender mais de imediato, você é da Cultura, você falou isso? É o Ministério da Cultura. Isso. Nós, dois integrantes nossos, fundadores da INDA, como eu citei no meio da palestra, estão lá, que é o Christian e Thay. Eles conhecem tudo do mundo de dados abertos. Fiquei com um ainda, que é o Augusto Herman, maravilhoso, mas eu, de imediato, não vou ter essa resposta a te dar. Eu sei que nós estamos... essa semana passada, eu assinei o termo de filiação com a W3C para que a gente possa participar desse fórum e de outros. Eu acho que é um pouco daquelas nossas iniciativas do plano de ação de fazer integrações com outras coisas que estão acontecendo para que a gente possa promover cada vez mais tanto o uso quanto o uso correto dessas informações da forma correta. Então, é fruto desse trabalho. Eu não consigo te precisar se vai ser incorporado e em que momento. Acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter esse retorno desse grupo de trabalho. Só para efeito de curiosidade, o Christian é meu chefe, ele me coordena, e o Nitai, eu estou conectado com ele aí, que pediu para que, olha, arranca tudo que você puder da Silvia aí, eu quero saber as novidades. Então... Diga a ele que eu pego ele atrás da porta qualquer dia. Tá, ok, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui para a Silvia. A pergunta é não sei se é Danice ou Danice Barbosa, do SERPRO. Ele fala o seguinte: como você vê o crescimento da demanda por dados abertos ainda na etapa de planejamento dos sistemas? Danice, como é que é? Estou querendo entender aqui. É Daniel, né? Tá. Daniel, eu vejo, não sei onde é que está o Daniel, mas vamos falar para todos. Isso eu acho que é uma etapa que a gente tem que construir, e já é uma melhoria que a gente quer fazer naquele material que eu divulguei do Kit Dados Gov.br, que a abertura de dados ela tem que se dar do início do projeto. Quando você for desenvolver qualquer sistema de informação, você tem que planejar na tua arquitetura que esse dado vai ser aberto por imediato. Então, a gente não deveria ter esse problema. Eu quero abrir o dado de tal sistema. Ele tem que ser construído já com essa reflexão ou essa transparência para que, automaticamente, todos os dados que são implantados, que são alimentados, ele vai estar disponível para ser utilizados, explorados de alguma forma. Eu conversei muito isso lá com a nossa equipe, e é um desejo meu. A gente parou uma primeira versão do Kit Dados Gov.br porque a gente percebeu que o pessoal não estava usando nem o básico. Então, a gente disse assim, vamos por partes, vamos fazer uma ação de disseminação desse material, vamos visitar os órgãos para que eles possam usar isso daí. Mas é uma discussão que eu tive muito. Inclusive, quando os meninos foram para a cultura, eu disse assim, olha, lembra da nossa arquitetura, para começar um sistema já com o dado aberto. É assim que eu vejo, não sei se respondi, mas é assim que eu vejo como o dado aberto está inserido na construção de um sistema de seu planejamento. Quer dizer, ele já tem que ser desenvolvido com uma API para exportar esse dado, para dar visibilidade a esse dado, já tem que estar no teu requisito, no teu escopo, essa parte do projeto.
Tem uma pergunta da plateia. Boa tarde. Meu nome é Wendel. Parabéns pelas palestras. Silvia, certo? Recentemente eu assisti uma apresentação do responsável técnico da Casa Branca sobre a palestra já é antiga, ou na verdade a apresentação já é antiga, mas eu assisti recentemente, e ele fala sobre a abertura de dados do governo americano, a importância disso tudo, e eles deixam muito claro que um dos motivos para eles abrirem esses dados é para incentivar a criação de startups e novos negócios. Eles têm uma frente dedicada a isso. A gente tem uma frente dedicada a isso no Dados.gov.br? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a velocidade de atualização dos dados no Dados.gov.br. A gente já precisou utilizar os dados que estão lá, começou a utilizar e descobriu que os dados estavam muito atrasados. Como é feito esse processo? Obrigado. Desculpa, eu não esqueci teu nome? Wender. Eu ia te pedir para começar pela mais fácil, mas eu não sei qual é. Bom, eu acho que é a segunda. Vamos tentar conversar sobre ela. A questão de atualização dos dados é o nosso grande desafio. Então, o que a gente quer? Temos daquilo tudo que eu falei, né, que a gente tem que refletir, tem que ver a forma, não adianta a gente estar criando um comitê, fazendo evento, listar um plano de ação com 30 atividades e tentar fazer. A gente antes tem que pensar nisso, como é que eu tenho efetividade e faço com que os meus poucos dados abertos eles sejam online e eles possam ser utilizados para que ele tenha efetividade. Porque, quando eu descobrir essa receita, o resto vai ser ganho em escala. Então, seria mais tranquilo. Eu acho que hoje isso é fruto disso não estar tão internalizado, de a gente estar começando a falar agora sobre isso, quer dizer, o agora que eu digo 3 anos é o agora. Então, da gente fomentar cada vez mais essa necessidade, da gente dizer que o sistema ele tem que ser criado já com essa perspectiva, com uma arquitetura que vai proporcionar isso. Porque hoje, como é que está se dando? Eu tenho um dump da base, vou falar o mais simples, eu tenho um dump da base que aí coloca no meu portal e está catalogado. Para ações como a governança, o questionário de governança do TCU, que foi colocado, tudo bem, o questionário é anual, então eu não tenho preocupação quanto a isso. Mas e os outros sistemas? A gente tem sistemas gigantes agora, como o CIASG, que a gente desenvolveu, aí passou um tempão fazendo a API para a abertura de dados do CIASG. E aí, para uma atualização online, o que a gente precisa? É no barramento. E aí, um barramento é um sistema antigo em database, e aí você tenta exportar todos aqueles dados, são informações do SERPRO. São 160 horas para poder fazer isso, e aí você só pode fazer na janela de meia-noite às 6, e quando você faz essa questão, você descobre no outro dia que algo interrompeu, e aí você não tem uma extração incremental, então você tem que começar esse processo todo de novo. Você faz um barramento de uma forma ideologicamente perfeita, sendo que a gente tem as surpresas que a arquitetura senta, o sistema não responde. Então, isso é um desafio. Temos até compromissos com a OGP, que o CIASG, assim como dados do orçamento, sejam dados que deveria estar disponível online, e hoje eu me deparo com um problema que é que eu tenho um delay para determinado dado, eu tenho um delay de quase 1 ano, eu tenho determinadas bases que eu tenho um delay de 6 meses, onde deveria ser online. Mas tudo isso, a dificuldade é de uma área técnica ou da arquitetura que o sistema foi construído. Então, nesse caso, a gente tem que atacar caso a caso. Então, a estratégia utilizada no CIASG foi diferente de uma estratégia utilizada em outros sistemas para que esse dado pudesse ser online. Né? Já do SICOMV, a gente não tem esse problema, porque hoje a gente já tem uma extração do DW, que é full, e ela funciona no D-1. Então, já possibilitou que esse dado que é aberto, ele é um dado a partir dessa extração do DW, que é praticamente 100% da base. Por quê? Porque o DW já vinha sendo trabalhado, já estava dessa forma. Então, para corrigir esse delay dos dados que eu tenho hoje
disponíveis, é caso a caso. O que a gente tenta atacar é na construção dessa informação, para que ela já seja feita numa arquitetura que propicione assim uma atualização mais frequente. O SCDP, eu acho que foi aberto semana passada, não é, Paulo? E ele já tem, na verdade, o projeto de, olha, vamos abrir o quanto antes, tem essa versão, mas eu já tenho um projeto de melhoria de tantos meses ou tais versões para que ela seja incrementada. Eu acho que a questão da atualização passa por isso. E a outra pergunta foi referente a... Desculpa. Se existe uma frente... Com as empresas, startups. Isso. Não, eu estou batendo na porta. Por favor, empresas, me procurem, eu quero trabalhar com vocês. Então, eu estou no momento de bater na porta de cada um e dizendo assim, ó, vamos usar meu dado, né? Sabe aquela história, fale mal de mim, mas fale de mim? Então, eu estou quase que assim, abra dado, você não gosta dessa... Quer reclamar? Então, tá, mas me chame para conversar, me chame para tomar um café, para almoçar, e vamos fazer com que esse dado seja aberto, seja por empresa, seja por um aplicativo de universidade, onde os universitários podem criar alguma coisa. Eu estou nisso. É outra frente de trabalho. Vamos fazer com que esse dado seja utilizado, mas vamos fazer com consciência, com responsabilidade, porque hoje eu tenho aplicativos que foram feitos, e aí eu tenho lá no meu portal uma página do aplicativo, ele foi de 2011, não foi atualizado. Então, nessa conversa, vamos criar uma solução e vamos abrir, vamos conversar, mas vamos pensar na arquitetura também, para a gente não ter o mesmo problema. Obrigado. Agora acertei, Daniel. Em um modelo de interoperabilidade, como o da IPING, por onde se poderia começar o envolvimento da sociedade? Opa, Daniel. Tudo bem, Daniel? Prazer. Eu participei do 4º encontro de dados abertos. Foi na ESAF. Faz 1 ou 2 anos, se não me engano. E aí a gente participou do Design Think, onde tinha o governo e tinha as empresas privadas. E aí o que era interessante é que os dados, o diagnóstico que eles tiveram, né, chegaram à conclusão que todo mundo tem os dados, só que esses dados não traduzem informação nenhuma, né? Então, internamente, o órgão, às vezes, também não sabe dizer o que tem lá dentro. Então, a sociedade civil também tem uma certa dificuldade de traduzir isso para negócios, né? Então, quando a gente fala da colmeia da inovação, eu tentei sintetizar tudo em 20 minutos, é meio complicado. E, perdão aí se eu cometi algum tipo de equívoco, mas a colmeia da inovação é uma iniciativa bem interessante, porque tem um autor que escreveu um livro, chama Internet 3.0, e ele fala sobre governança. Ele fala sobre a governança dos mamíferos e fala sobre a governança dos insetos. E aí, a atual governança que a gente está é a dos mamíferos. E, segundo ele, é uma governança falida. É uma governança que você não consegue progredir, né? E aí, a governança dos insetos, que eu faço analogia ao reino das formigas, né? Você tem a formiga rainha, né? A maior, e você tem a formiga operária, que ela é protagonista em ações. Por exemplo, quando encontra um alimento, alguma coisa do tipo, ela exala um feromônio e todas as outras seguem. Então, esse modelo adaptado para o serviço público, eu acho que é o melhor possível, porque você faz com que você destaque, você evidencie vamos dizer, as habilidades de cada um, né? Você dá autonomia para elas. Então, essa colmeia da inovação é uma iniciativa para quê? Para que esses entes, essas pessoas, possam ter a oportunidade de pensar fora da caixa. Somente isso. E aí a STEPS tem apoiado nisso por acreditar nisso. E aí tem um objetivo maior, que é 2030, essas ações, possibilitar o país ser um país melhor, né? Com essas ações. E aí, quando você tem um modelo de interoperabilidade, né, para que as empresas, por exemplo, tenham acesso a essa informação, isso é fantástico. Eu fico imaginando o potencial disso, quantos projetos podem surgir. Eu acredito que a gente pode ser conhecido por conta disso mundialmente. Eu vejo isso bem claro. A gente poder fazer trabalhos maravilhosos
e posicionar o Brasil como um país que tem isso bem aflorado. Mas depende de todos nós, né? Depende de cada um fazer a sua parte. E startup, quando você fala, pô, o Facebook tem 10 anos, é uma coisa bem recente, né? Eu não sei do que vai ser daqui até 2030, né? Mas a gente está pensando em longo prazo. Longo prazo, a gente quer que as coisas aconteçam, né? Dentro de uma ótica individual, a gente tem projetos em pequeno prazo e tal, e a gente trabalha para que isso corra, né? Mas a visão total do negócio é a visão a longo prazo. E aí é gerar engajamento do servidor público para que ele possa participar disso em conjunto. Tenho mais uma pergunta para o Renato. Ao pensar em padrões, foi fácil identificar as bases para reuso? Identificar as bases para reuso? Olha, isso tem sido permitido a partir dos trabalhos que eu mencionei aqui, que a gente tem feito de harmonização de dados e de modelagem de processos. Então, com base nesse trabalho, fica muito mais fácil essa identificação, né? Porque, como eu falei, você coleta todas essas informações, você faz uma análise em cima disso, né? Daí você constrói um modelo de dados. Esse modelo, como eu mencionei, baseado num padrão internacional para permitir uma interoperabilidade com janelas de outros países, né? E redesenha todo o processo com base naquela metodologia BPM que eu mencionei. Então, com base nesses procedimentos que nós tomamos esse cuidado de seguir, como eu falei, também alinhado com as boas práticas internacionais, ou seja, existe uma recomendação, eu acho que não falei na apresentação, da ONU sobre construção de janelas únicas, e eles colocam os passos a serem seguidos para a construção de uma janela única de comércio exterior. E aí, o Brasil, ele tem se empenhado e conseguido seguir esses passos, né? Essa comunicação, essa interface permanente com o setor privado, como eu falei, validando passo a passo, né? Esses passos da modelagem de dados, harmonização, utilização das soluções tecnológicas mais modernas possíveis. Então, isso tem sido possível porque nós conseguimos aí, no âmbito do governo, realmente fazer uma iniciativa de Estado, né? Conseguimos o apoio presidencial, começamos mudando um decreto que falava sobre o Siscomex e falava da gestão do sistema de comércio exterior. Nós mudamos esse decreto e, a partir daí, foi que começou todo esse trabalho relacionado ao Portal Único. É isso. Okay. Eu tenho uma pergunta aqui. Sou o Leandro, trabalho aqui no SERPRO no atendimento do comércio exterior. A primeira pergunta que eu tenho é para a Silvia. Eu fiquei um pouco em dúvida como é que trabalha essa questão dos dados abertos com a questão de sigilo. Como é que é tratado isso? É caso a caso? Tem alguma... tem já alguma pré-condição? Os casos que nós tivemos até hoje foram casos a caso. Então, a questão do sigilo, a gente tem que se preocupar com... Estamos conectados com a consulta pública até, né, foi feita há pouco, sobre lei de dados pessoais, privacidade. E aí, para você ter ideia, quando a gente foi abrir dados da CEGEP, que é dos servidores, a gente se debruçou desse problema. E aí a gente fez uma nota solicitando à Conjum parecesse legalmente quais os dados que deveriam ser ocultados ou não. O que a gente tem como orientação lá em dados abertos hoje você quer abrir dado, por exemplo, SCDP. Então, a pessoa que foi abrir dados falou com a gente e disse assim, olha, se tiver dúvida, os dados, por princípio, eles são abertos e são dados do cidadão, então ele poderia ter acesso. Mas a gente tem esse viés do sigilo, de dado pessoal, de algumas características. Caso o seu sistema, do negócio do seu sistema, tenha características que te remetem a essa preocupação, então o que a gente orienta é procurar a área jurídica para que ela dê um parecer se aqueles dados são dados considerados sigilosos ou não. Isso está sendo a nossa orientação do momento. Ok.
a outra pergunta que eu tenho é para o Renato, relacionado ao portal. Na verdade, a dúvida surgiu até agora, que você estava comentando aí do padrão, né, que a ONU indica. Tem algum modelo de portal único, janela única, em outro país que a gente possa seguir para construir o nosso aqui? Sim, Leandro. Obrigado pela pergunta. A gente tem ali, né, uma interface muito grande, né, no nossos sistemas com a área de negócio do SERPA, e o Leandro, enfim, tem participado ativamente. E sim, existem várias janelas únicas já implementadas. Países como Singapura são apontados internacionalmente como modelo nessa questão de single window, conhecido como é o termo, né, que é conhecido mundialmente, single window. E nós, como eu falei também na minha apresentação, nós fizemos um evento de um foro chamado Redivulse, nós sediamos aqui no Brasil, acho que foi 2 semanas atrás, aqui em Brasília, onde nós trouxemos vários países da região e países fora da região também para compartilhar experiências sobre janelas únicas. Então, a gente viu, por exemplo, a experiência do Chile, que já está em implementação da sua janela única. A gente viu a apresentação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também estão bem avançados na questão da janela única. Eles passaram um bom tempo desenvolvendo ali a questão de um sistema que seria semelhante à nossa anexação eletrônica de documentos, e aí no ano passado eles tiveram um impulso grande aí com o ato presidencial que deu aí um novo gás para que eles conseguissem concluir a janela única americana. A gente tem tentado ver experiências de países mais parecidos com o Brasil, né? Porque quando você fala Singapura, ok, é um modelo, apontado internacionalmente, ok, mas vamos considerar as dimensões do país, né? E a dificuldade que você tem de coordenar tantas agências do governo, como eu mencionei, são 22 órgãos de governo. Isso não é simples de fazer. Não é simples de você, né, coordenar 22 órgãos de governo para construir uma coisa que seja ali, que tenha uma interface, uma cara única para o operador externo, né, para o exportador, o importador, o transportador, o despachante aduaneiro. Então, esse é o nosso desafio, é olhar experiências de países mais parecidos conosco, né, para tentar buscar o que há nelas de melhor, né? Mas nós estamos seguindo as boas práticas internacionais sobre isso. Temos também contado aí com consultorias internacionais. Tivemos um workshop aqui de um consultor da OMA, da Organização Mundial das Aduanas, para exatamente falar sobre essa questão da harmonização de dados. Eles têm, como eu mencionei, um padrão de dados internacional. Então, ele veio aqui para nos dar um aporte, uma ajuda realmente de como montar esse processo de harmonização. Tem até uma ferramenta que nós conversaremos depois com o CEPRO, a gente vai precisar talvez dela para auxiliar também nesse processo. Ok, aí por último, né, era só para comentar que eu achei interessante a figura que o Hugo trouxe ali do oceano com as pedras, né? Que falou assim, né, que o CEO que empreende no setor público, ele, né, é considerado maluco, né? E no caso do SERPRA, a gente não tem nem a opção de empreender com o setor público, a gente foi feito para isso, né? Então, assim, só para comentar que eu achei interessante aí a analogia. Pegando esse comentário, a gente acho que é o único doido, né? Militando nessa área tão pedregosa, né, como a área pública. E eu tenho uma pergunta para os três, que eu acho que todos os três têm uma conexão muito forte, né? Que é essa coisa do pensar diferente. E pensando em termos de governança, como cada um de vocês enxerga qual será o próximo grande desafio, né, nesse grande mar azul de pedras, né? Deixa eu começar. Pode começar, Renato, okay, por favor. Bem, eu acho assim, o que nós percebemos ao longo desse processo de construção e implementação do portal, né, que ainda está em andamento, é a necessidade realmente de trabalharmos em conjunto, trabalharmos de forma cooperada com o setor privado. Senão, a solução que nós entregaremos, o processo redesenhado que nós entregaremos, ele não atacará, não solucionará realmente os problemas
do comércio exterior brasileiro. Então, isso acho que nós aprendemos, né? Nós percebemos que nenhum ator, seja ele público, seja ele privado, possui a visão completa do processo, daí a necessidade desse trabalho realmente bastante integrado, e eu acho que o desafio realmente é você manter a governança disso ao longo do tempo, né? Então, quer dizer, uma vez que você constrói, implementa, você tem que manter essa estrutura coordenada, né, para que ela evolua também depois com a necessidade que vai surgindo, né? A gente sabe que o mundo é muito dinâmico e o comércio exterior ele é dinâmico. Na década de 90, quando o Siscomex foi feito, a corrente de comércio brasileira era algo em torno de 50 bilhões. E hoje a corrente brasileira é quase R$500 bilhão, né? Então, quer dizer, as coisas mudaram muito de patamar, né? E a sofisticação das operações, as necessidades de controle, isso mudou muito nesse período. Então, quando implementarmos o Portal Único, vai ser necessário uma estrutura de governança para que o portal possa acompanhar a evolução, né? A solução tecnológica ela tem que ser flexível para permitir também essas acomodações, né? Mas é preciso uma estrutura de governança, de gestão, para que isso possa ser mantido ao longo do tempo. Hugo? Então, eu vou falar sobre o Facebook. O Facebook, hoje, ele tem quem tem participação no Facebook? O FBI. O Facebook é um dos maiores catálogos humanos do planeta. Então, hoje você está lá e você está sendo visualizado pelo FBI, né? Então, mas é interessante isso. Eu estou falando isso porque eu acho, reforçando o que ele falou sobre participação da iniciativa privada. Eu acho que a iniciativa privada, quando a gente fala de projeto de vida, é aquilo. O empreendedor ele dorme com isso, né? Não estou falando que o serviço público não faria algo com tanta excelência, mas eu acho que existem tantos obstáculos. A continuidade do projeto, você tem vaidade. Antes de vir para cá, eu fiz um mapa de empatia do serviço público em comparação com o serviço privado. Não estava na minha apresentação, mas eu tentei entender, entendeu, os problemas e eu verifiquei junto com vários servidores quais são os problemas que eles têm para que isso ocorra, né? Dentro de um deles é o medo dessas informações serem mal interpretadas pela sociedade, né? Então, isso é lei, então a gente tem que fazer, entendeu? Mas não é uma coisa que move o empreendedor a acordar de manhã e fazer isso e tentar fazer isso de seu sustento, né? Então é uma energia muito forte, né? O que faz também, por exemplo, o WhatsApp 50 pessoas praticamente extinguirem o SMS. Então eu acho que isso é a solução para que esses projetos possam ter continuidade, entendeu? Ter esse envolvimento. Eu sinto falta de participação público-privado, entendeu? A gente tem um estigma de corrupção em tudo, mas, na verdade, não. Eu acho que a coisa tem como ser bem feita se ela for ordenada, né? Ordenada. Então, eu acho que essa é a fórmula, né? Na minha opinião. Não, acho que deu. Deu? Deu. Bom, primeiro, para falar de governança, eu acho que a gente tem que quebrar a governança que a gente falava antigamente, né? Não estamos falando da mesma governança. Gente. Aquela governança que a gente aprendeu é uma, agora a gente está no outro cenário, já estamos fora da caixa, né? Já estamos em outro lugar. Então, o que a gente está falando de governança? Eu não estou mais falando de uma TI apoiar os aspectos da governança. Eu estou falando de uma TI não só estruturante, não só de assistência. Eu estou falando da TI fazer acontecer algo para o cidadão. Então, eu acho que, quando a gente falar de governança, é bem o conceito da governança digital, que é a TI integrada com aquela gestão pública, e não a TI, não a governança com atividades ou aspectos ou planos ou planejamento integrado para fazer o que os gestores querem ou acham que devem ser bom para a sociedade civil. É um pouco diferente, né, do que a gente quer. Então, realmente, é quebrar esse paradigma criado até então sobre governança agora. E, nesse aspecto, a gente tem que, de novo, ver
falar de participação social das empresas, do cidadão, no aspecto de co-criação. Não é participar, só ouvir e depois dizer assim, eu acho que o que ele falou foi isso. É um pouquinho diferente. De novo, quebra a caixa, quebra o conceito anterior e reflete de outra forma. E aí a gente falou hoje sobre o WhatsApp, Facebook e outras tecnologias. Por que elas têm esse avanço e todo mundo usa e ninguém destrói mais? Porque você tem os dois lados. Porque você tem alguém ofertando determinada informação, mas essa informação é porque essas outras pessoas aqui querem e fazem uso. E, no momento que essas pessoas não quiserem mais e não fizerem uso, determinarem que aquela plataforma criada não serve, azar o teu, não serve. Não adiantou o teu esforço do lado de cá. Então, o que a gente está falando de governança hoje é isso, é diferente. É ter uma plataforma de um fornecedor e de um consumidor, onde o consumidor é que determina as tuas iniciativas e o teu trabalho da governança. Acho que a gente tem que refletir muito sobre isso ainda. Tem 2 perguntas da plateia, por favor. Boa tarde, quero parabenizar os palestrantes. De fato, a gente precisa de mais eventos como esse para disseminar a questão da governança assim, no âmbito público. Meu nome é Davi, eu sou do SERPRO, trabalho na área de controle interno e eu gostaria de direcionar minha pergunta à Silvia. É porque assim, a gente tem vários conceitos de governança, né? Governança pública, governança corporativa, governança agora que você me apresentou digital. E eu gostaria de que você fizesse algumas considerações em relação à governança digital e à governança de TI, qual que é a diferença entre elas. Assim, e também se existe um conceito uniforme de governança no âmbito da SLTI. Porque ontem eu participei de uma reunião e a gente ficou discutindo. O TCU vem com a questão da governança pública, e ele disse que é fundado em 3 eixos, liderança, estratégia e controle. Aí depois você veio com a governança digital. Eu fiquei na dúvida, eu falei, poxa, é tanta governança, e o povo fala de governança de TI lá no COBIT, aí você vem com governança digital, e às vezes o povo faz uma confusão entre governança e gestão. Então, por favor, eu gostaria que você falasse a diferença entre governança digital e governança de TI, o que a SLT entende, ou melhor, o que você entende, e se existe um esforço da SLTI como uma das secretarias que fomentam a questão da contratação de serviço público, de TI, principalmente, se existe um conceito, se vocês estão formando um conceito uniforme para a governança, principalmente para órgãos de TI como o SERPRO. Muito obrigado. Só difícil, né? Não vou aceitar o próximo convite, não. Meu Deus. Daniel, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esses conceitos. Eu meio que vim aprendendo também ao longo do tempo. Pode ser que eu fale alguma coisa que é errada. Mas antes a gente tinha uma governança e tinha uma TI para apoiar essa governança corporativa, onde você tem conselhos, deliberações, para fazer com que os agentes, dirigentes, presidentes sigam aquilo que foi determinado, e a TI ela entra apoiando. O que a gente vem propor é uma desruptura desse modelo, que é a TI apoiando algo que não é bem o dirigente que vai determinar. O dirigente ele tem que consultar o cidadão para que ele diga é isso que o cidadão quer, então vamos fazer aquilo. Não é, a gente, como servidor público, não pode fazer o que a gente quer. Então, literalmente, o conceito de cada um, eu te convido a ir no evento da SLTI, que vai ser dia 16, porque a pauta é exatamente essa, né? Essa e entrando no governança digital. Não vou me ater a dizer que as outras não existem mais, destruíram, de repente, um conceito ele vai permanecer em determinadas iniciativas ou em empresas privadas, mas não é o que nós, a SLTI, queremos. Em relação a ter alguma iniciativa para amadurecer mais isso, é o próprio evento. E eu sei que a DEGSI, que é o departamento que ele cuida, inclusive, da alocação, né, de profissionais nos outros ministérios, está organizando, junto com o TCU, um treinamento em governança. Não sei nem se eu podia falar, falei. Então, eu estou falando de reuniões internas, estão falando sobre isso, sobre eventos, pequenos fóruns, pequenas oficinas, para poder falar, dar treinamento para os órgãos em relação a isso. Mais detalhes só com a pessoa da área. Mas vamos lá, no dia 16.
Davi, além do evento que a Silvia colocou, eu abri aqui falando que a gente está na 6ª oficina. Então, assim, a gente já ouviu o TCU, então o TCU trouxe todos esses conceitos, a gente já ouviu o Wagner, então o Wagner também já trouxe esses conceitos, já falou sobre isso, você podia falar assim, já está liberado. Isso, inclusive, é gravado e está disponível para consulta. Esse trabalho de alinhamento de conceitos foi o primeiro trabalho que a gente fez. Quando nós realizamos o primeiro fórum de governança, a gente trouxe para discutir com a gente o IBGP, que é o Instituto Brasileiro de Governança Pública, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o TCU e a DAMA, que cuida da governança de dados. Né? Então, a gente trouxe essas entidades e o IBGC levantou o seguinte, olha, eu estou sentindo uma necessidade da gente alinhar esses conceitos. O que a gente está falando de governança, o que a gente está falando de gestão, qual é a diferença de governança de dados, qual é a diferença de governança de pessoas. O TCU, na apresentação dele, ele citou muito essa questão de que o TCU via como pedaços e agora ele começa a ter uma visão de governança corporativa. Então, todo esse trabalho ele vem sendo feito há cerca de um ano e, no dia 13 de agosto, agora, a gente vai consolidar. Parte dessa discussão que a SLT está provocando, o Cristiano, na semana seguinte, o Cristiano é o secretário de Logística e Tecnologia da Informação, ele, com uma semana de posse, ele veio aqui e fez esse registro, né? Que ele não entendia por que a gente estava discutindo governança naquele primeiro momento, né? E que aí, quando ele começou a refletir, ele viu que não tinha outra alternativa mesmo, porque se a gente não estudasse a governança no sentido do interesse das partes, a gente não construiria algo comum. Então, a governança digital, que é esse conceito novo que a Silvia traz, já é resultante dessa reflexão, né? É você sair da TI como base ou meio, né? E ela está na frente como provedora mesmo, né? E atender uma necessidade maior, que não é de um, né? Quando a gente trabalha da questão da governança pública, a gente trabalha quem representa quem, né? E não existe em nenhum momento um para um. Existe sempre grupo para um, grupo para vários. E aí você desce isso na governança corporativa, na governança de dados, ou seja, alguém está sempre representando algum conjunto de interesses. E é isso que a gente está trabalhando aqui. Né? O que a gente discutiu hoje aqui? Né? É o que cada um deles está vendo de interesse de partes maiores que eles próprios. Né? Acho que nenhum deles falou, eu vejo assim. Né? Então, não sei se eu te respondi mais abertamente, ou seja, essa fonte já existe. Né? Essas dúvidas elas surgiram no nosso primeiro fórum e essas 6 oficinas foram basicamente para a gente poder discutir isso. A gente tem 2 colegas nossos no grupo, né? O Alexandre Coutinho, que está sentado ali no final com a mão no queixo, quase me batendo, que juntou no primeiro momento essa questão dos conceitos de governança. Então, esse material já está disponível, né? Esse material foi consolidado por ele e validado por aquelas entidades, e ele cresce a cada momento, ou seja, cada evento desse que a gente vê um conceito novo, a gente incorpora esse material. E o Gutenberg, que está em Belo Horizonte, o Coutinho é do SERPRO, o Gutenberg é da Prodenge, também faz parte desse grupo, porque assim, o Marcos Vinícius ele é funcionário do SERPRO, mas ele coordena um grupo da EPING que tem vários colegas dele que não são do SERPRO, né? E não necessariamente são de governo também, que é o que dá a condição da gente ter mais de uma visão, né? Então, o Gutenberg é da Prodenge, o Gutenberg está consolidando isso sob o ponto de vista dos princípios da governança. Então, tudo que existe de material referenciado e tudo que a gente trouxe de iniciativas está sendo consolidado pelo Gutenberg, e o Coutinho, de novo, volta, né? E é por isso que ele quer me bater, porque 2 vezes ele está responsável por alguma coisa. Ele está consolidando isso tudo também sob o ponto de vista da arquitetura, ou seja, como é que a gente pode ter uma forma estruturada de fazer isso acontecer. Tá certo? E, no final, a gente tem mais um colega nosso, que é o Ebert, né, do Rio de Janeiro, que trabalha no Supremo Tribunal Regional do Rio, que vai consolidar isso sob a forma do modelo a ser proposto. Né? Esses eventos, essas oficinas, elas fizeram parte de um processo coordenado pela colega da gente, Ana Paula, da CLTI.
Então, para você ver que tem muita gente funcionando ao redor do tema. Ele não é um tema simples, não. Eu agradeço aí o esclarecimento. Realmente é um tema muito... que tem diversas interpretações. Muito obrigado. A Silvia jamais reclamaria à toa, pode ter certeza. Mais uma pergunta? Boa tarde. Primeiro, parabenizar a mesa toda pelas palestras, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Hugo. Hugo, recentemente uma startup brasileira, a Handtalk, ela recebeu um prêmio da Unesco, né, de melhor aplicativo de inclusão social. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Existe alguma iniciativa do governo em premiar essas startups assim, brasileiras ou assim, sempre tem que ir lá para fora para ser reconhecido para depois ganhar o mercado? E outra questão também quais as tendências assim, que você enxerga para o futuro das startups para o governo brasileiro? E eu gostaria de fazer uma pergunta também para o Renato, né? Renato, eu gostaria de saber o papel da BDI e da Apex nessa questão da janela única. Você começa? Então, o governo brasileiro tem um prêmio à presidência da República, tem o Participa BR, que ele gera um desafio e os empreendedores desenvolvem projetos para solucionar esses desafios, né? O Rio de Janeiro tem também, tem várias iniciativas nesse sentido. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem um programa que chama TI Maior e tem uma iniciativa que chama Startup Brasil, que é uma forma de fomento também às startups, são 450 milhões, né? E todos os anos tem 2 chamadas e em torno de 60, 80 empreendedores, tanto nacionais como internacionais, são selecionados e eles desenvolvem esses projetos e são acelerados por aceleradoras de empresas. Aqui em Brasília, por exemplo, não tem nenhuma aceleradora, né? Você tem em outros estados, mas aqui não tem. Você perguntou também sobre as tendências, né? Isso. Então, a gente, como ela falou, a gente está militando, né, para isso acontecer. Eu acredito que você precisa inspirar essas pessoas para que isso ocorra. Dentro desse contexto de um mar cheio de pedras, né, é claro que isso não é tão atrativo, né? Mas como também a lei de acesso à informação é recente, né, então eu acredito que isso vai crescer exponencialmente com o tempo e com a melhoria dos serviços, né, que estão sendo feitos. E eu acho que o governo sendo receptivo a conversar com a iniciativa privada, eu acho que cada vez mais vão surgir projetos com potencial gigantesco. O Handtalk é um exemplo fantástico. Para quem não conhece, ele mexe com a linguagem dos sinais. Tem um avatar, um personagem que traduz tudo que você vai falando. É uma coisa bem inovadora. Acho que foi considerado um dos aplicativos, o melhor aplicativo do mundo em alguma premiação. Como o outro, tem um Colab também, que mexe com o mapeio de problemas na comunidade, que também foi reconhecido mundialmente. Então, tem vários. Aqui em Brasília tem uma startup, não é com dados públicos, chama Zero Paper, que foi comprada por um grupo internacional, chama Intuit, por algumas cifras de milhões de dólares. Né? Então, tem um potencial gigantesco. Tem uma pessoa que era aqui do Serpro, que é o Augusto, que é dono da W Imóveis, saiu do Serpro e abriu a W Imóveis, e ele vendeu a W Imóveis também por alguns milhões de reais. Interessante. Muito interessante. Ok. Bem, sobre a questão, o papel da Apex e da BDI no âmbito do portal único, a Apex e a BDI ambas são enfim, entidades consideradas serviços sociais autônomos vinculados ao IMDIC por meio de contrato de gestão, né? Então, são agências que acompanham o portal, nós passamos feedbacks para eles, mas eles não possuem controles diretos sobre as operações de comércio exterior, né? Então, o envolvimento mais próximo, mais direto, é com aqueles que têm realmente alguma interface mais direta com uma operação de importação, de exportação no Brasil. A Apex, a BDI, a Apex, por exemplo, tem um papel mais da parte de promoção comercial e atração de investimento.
E aí ela atua mais. A gente tem uma outra iniciativa chamada o Portal Brasil Export, que aí a Apex está mais envolvida nessa outra iniciativa, que é um portal que, na verdade, ele fundiu outros sites que já existiam do Itamaraty e do próprio MDIC, com informações sobre acesso a mercados em outros países, que foi lançado recentemente, acho que foi ano passado, ou no final de 2013, agora não me recordo bem, mas é o Brasil Export, onde ela interage mais. E a BDI, o papel dela institucional é mais realmente de acompanhar a política industrial brasileira, né? Tem uma interface maior com outras áreas lá do Ministério, a Secretaria de Desenvolvimento da Produção, que é a secretaria que é responsável pela formulação e da política industrial brasileira. Então, há uma interface maior, mas eles também acompanham com muita atenção e entusiasmo a iniciativa do Portal Único de Comércio Exterior. Posso ir mais alguma pergunta na plateia? Podemos encerrar, então? Eu agradeço muito a você, Renato, Hugo, Silvia. Eu acho, assim como todos da plateia, aprendemos um pouco mais sobre esse grande universo, né, que é os dados da área pública. Me sinto muito encorajada seus 30% dos proativos, tá? E, por favor, convide a Silvia para tomar um café, um chá, né, Silvia? Enfim, para que vocês possam conversar sobre dados. Enfim, quem sabe nós estamos aqui diante de uma startup que sairá algum prêmio desse, a gente vai falar, tivemos orgulho de estar ao lado deles, né? Muito obrigada a todos vocês e, nesse momento, desfazemos a mesa. Muito obrigado a todos os palestrantes, a nossa moderadora e até o próximo evento.